Marcos. Evangelho de Jesus Cristo apareceu em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 25. Enquanto eu digo amém. Esse é um texto muito conhecido dos irmãos. Nós vamos entender algo da parte de Deus nesta noite. Marcos capítulo 5, verso 25 diz assim: certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disseram os discípulos: vês a multidão que é perto e diz: quem tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Senhor, meu Deus eterno, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que toda palavra que sai da minha boca, ela venha seguir ao teu Espírito, para contarmos nesta noite sempre. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Marcos e também está no livro de Mateus e no livro de Lucas. Um dos dois relata essa história a qual nós acabamos de ler. E o interessante é que nesta época havia uma grande dificuldade em termos da enfermidade, como nos dias de hoje que nós vivemos. Mas nós que se encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Deus, Ele sempre vai nos dar uma estratégia positiva, porque nós não vivemos mais para o mundo. O pessoal muitas vezes fala: eu crio meu filho para o mundo. Não, nós criamos os nossos filhos para o Senhor, porque é herança, é promessa. Então, quando nós se encontramos com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá a estratégia para sobressair de várias situações, a qual muitas das vezes nós não encontramos a saída. Mas o Senhor é estratégia. Se nós formos ler no livro de 1 Reis, capítulo 19, uma mensagem que nosso irmão Alexandre certa vez pregou algum tempo atrás, nos relata sobre Elias, um homem que tinha intimidade com o Senhor. E a Bíblia nos declara que agora ele vai ser afrontado por Acabe e Jezabel. E tem aquela história toda que vocês conhecem, que ele vai no Monte Horebe, lá ele começa a orar e pedir fogo do céu, fogo do rei, e consome os profetas de Baal, os profetas de Azira. E quando a energia dele é sugada nessa situação, um homem que andava com Deus, um homem todo
totalmente dependente de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, as forças dele é esgotada devido à luta travada espiritual, a qual mexe com o emocional daquele homem, e aquele homem que tinha o poder de Deus, agora ele está deprimido e ele pede a morte ao Senhor. Ele olha: Senhor, eu não aguento. A batalha está travada, igreja. Ninguém falou que o Evangelho, a porta vai ser larga para nós passar, a igreja. A porta ela é estreita. Ei, você que escolheu este caminho de servir ao Jesus Cristo de Nazaré, lembra-se, a porta ela é estreita, mas ela vai terminar no céu. Não adianta nós dizer, o homem cheio do poder e agora está passando por um motivo deprimente, um motivo a qual ele está deprimido, e ele olha para o Senhor e fala assim: olha, eu quero a morte, eu não aguento mais. Um homem que mata 700 profetas, agora está correndo de uma mulher, porque estava com o emocional abalado. Olha para o irmão assim: não deixa o emocional te atacar. Viva a realidade na presença do Senhor. Ele não dia será sobre a face da terra. Não deixa o emocional te atacar, não deixa não. O emocional vai te trazer problema, mas se você vive na realidade de Deus, pode ter certeza, as promessas dele irão se cumprir na tua vida. Agora ele deita debaixo do pé de zimbro e ele fala assim: eu quero morrer, não quero mais. O anjo vem e desperta ele. Olha a estratégia de Deus. O anjo vem e desperta ele. Ó, tá vendo o pão ali? Come aquele pão, beba daquela água, porque tu não vai morrer. Esse pão, essa água vai te fortalecer e tu vai caminhar 40 dias e 40 noites no deserto, sem fome, fortalecido pelo Senhor. Tu imagina? E ele não confia naquela palavra, acha que é uma visão, e daqui a pouquinho de novo, aí ele vai, come, bebe, e ele sai para o deserto afora. 40 dias e 40 noites, confiando no Deus de Israel. Estou sentindo a presença de Deus. Nesta noite o Senhor está curando nesta casa. O poder da palavra. Ei, nesta noite o Senhor está mudando conceitos de pensamento neste lugar. Ei, o segredo não é parar, o segredo não é voltar, mas o segredo é marchar, é continuar marchando. Coma, beba deste pão, beba desta água, coma deste pão, beba desta água, e com certeza o final vai ser: você está nos braços do Senhor nosso Deus. Ele vai te fortalecer nesta jornada e as bênçãos vão te alcançar, porque você é um vencedor perante a face do Senhor nosso Deus. Agora tu imagina, qual foi a conclusão de Elias? Se Deus não tem estratégia, fala assim: não, você quer morrer, morra. E Deus ele entra com uma estratégia, e nessa estratégia a conclusão foi o quê? Deus o arrebatou, o tomou para si. Sofrimento ficou para trás, angústia ficou para trás, o desejo de morrer ficou para trás. O Senhor o arrebata numa carruagem de fogo. Promessa de Deus na vida de um homem que queria a morte. Moisés está cheio do poder de Deus. E ele diz assim: Senhor, eu sozinho não vou conseguir. Eu sozinho não vou conseguir a estratégia para cuidar deste povo. E ele fala: olha, estou muito angustiado, eu prefiro morrer. Peso, fardo sobre as costas daquele homem. Ele diz: eu não aguento mais, eu acho melhor o Senhor me recolher. E Deus mais uma vez entra com estratégia. Quantas das vezes em nossas casas nós deitamos, dormimos e levantamos pela manhã preocupados como vai resolver tal situação?
Olha para o teu assim, não te preocupe que Deus está cuidando. Não te preocupe que Deus está cuidando. A realidade é essa. Deus, Ele vai entrar com estratégia. Ele vai libertar a tua família. Ele vai libertar a tua casa. Ele vai libertar o teu filho. Ele vai renovar você. Ele vai te encher de poder. A tua trajetória será muito mais fácil do que você imagina. Não se entrega para a ansiedade. Não se entrega para a depressão. Não se entrega para a angústia. Ei, levante a tua cabeça. Deus ainda está cuidando da igreja. Deus ainda está cuidando da tua vida. Deus ainda está cuidando da tua casa. Deus ainda está cuidando do teu céu. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não se entrega. Deus está no controle. Ele entra com a estratégia dele e ninguém vai revogar o poder de Deus sobre a tua vida, porque operando ele, ninguém pode impedir. Ele pede a Deus, ó Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. O Senhor fala assim, ó, tira de você, da tua unção, e deposita sobre 70 homens de tua confiança. Eles vão te aliviar o teu fardo, mas eu também não vou te tirar da terra. E a Bíblia nos diz assim que Moisés morre, Deuteronômio 34. Mas até hoje não se acha a sepultura de Moisés. E Moisés aparece lá na transfiguração, junto com Elias, no livro de Lucas, capítulo 17. Então observa que Deus o tomou para si. Observa que não vão achar a sepultura mesmo, porque está nas mãos do Senhor. A Bíblia nos declara também Paulo, ele se converte em Atos capítulo 9, há uma conversão de Paulo. E quando Paulo ele se converte, ele troca de senhores. Um homem entendido, de boa palavra, boa reputação, agora começa a pregar o Evangelho. A Bíblia nos diz que em Atos capítulo 16 ele passa por algumas provações e vai preso. Mas até ali Deus o ajuda. A Bíblia também nos declara que Paulo ele começa a pregar em Tessalônica. E quando ele começa a ministrar a palavra nas igrejas, começou nas sinagogas, durante alguns sábados, a Bíblia nos diz assim que ele começa a ganhar um número muito grande de irmãos. Mas ele se obriga a sair daquela cidade, porque ele estava juntando uma quantidade de irmãos para Cristo mesmo. E ele vai para Bereia. Quando chega em Bereia, ele chama Timóteo, que era um discípulo dele, e fala assim, ó, vai para Tessalônica e cuida da igreja, porque eu não posso estar lá na cidade, mas tu pode. Cuida da igreja e me traz notícia dos irmãos, como eles correm, como eles se mantêm na presença do Senhor. E diz a Bíblia que Timóteo trazia informações da igreja, e as informações eram muito boas, porque Cristo se encontrava na igreja de Tessalônica. Era uma igreja que falava sobre salvação, uma igreja que fala sobre arrebatamento, uma igreja que fala sobre a vinda de Cristo. E essas informações iam até Paulo. Interessante é que quando Paulo chega ali em 2 Coríntios capítulo 12, ele se cansa também. E agora quando ele está cansado, ele observa que ele tem uma deficiência muito grande. E ele começa a dizer ao Senhor, Senhor, eu não aguento mais esse espinho na carne. Eu faço a tua obra com dignidade, eu faço a tua obra com alegria, eu faço a tua obra honrando o teu nome. Mas infelizmente este espinho tem me machucado, a qual Satanás enfiou em mim, Senhor. E o Senhor olha para Paulo como se diz assim, Senhor, ou o Senhor arranca o espinho, ou o Senhor me mata. E de repente Deus ele entra com mais uma estratégia. Meu filho, a minha graça não te basta, meu filho. Não se esqueça, eu entreguei meu filho na cruz do Calvário por você. Eu entreguei ele por você. Então levante a tua cabeça e saiba-se de uma coisa, eu sou contigo, para que tu não se exalte perante as tuas pregações, mas você vai carregar este espinho. Mais uma palavra eu te deixo, não te preocupes, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas. O Satanás tem colocado um espinho na tua vida, no teu caminho, na tua trajetória, dizendo assim que você não vai alcançar, dizendo que você não vai vencer. Ei, a graça do Senhor, ela é sobre a tua vida, e a graça do Senhor é maior que o espinho a qual Satanás colocou
às vezes, as estratégias que Deus dá para nos alimentar e dizer assim: olha, está difícil, está cansado, mas Deus está cuidando. Ele está no controle. Quando nós lemos esse livro de Marcos, capítulo 5, fala sobre uma mulher. Eu quero que você entenda e presta muita atenção nesse texto. 3 passagens que nós lemos fala sobre pessoas que estavam cheias do poder de Deus e perdem a morte. Pessoas que estavam cheias da graça do Senhor e perdem a morte. Elias, cheio do poder de Deus. Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. É sinal que ele estava cheio de Deus. Moisés tira lá um povo, uma nação de Deus do Egito. Era um homem que estava cheio do poder de Deus. Paulo sai apregoando em várias cidades, cheio do poder de Deus, e chega em certo ponto, perde a morte, perde o ânimo, a depressão bate, a angústia tira aquela motivação de viver, a tristeza no coração tira aquela ansiedade de estar na presença do Senhor adorando e ver somente aquele escuridão no teu caminho e não consegue enxergar que é uma luz no final desse túnel pela dificuldade da vivência que está vivendo. Os homens cheios do poder de Deus, igreja. Eu conheci pregadores que pregavam, a Bíblia diz, e pregavam e o poder caía. Hoje estão debaixo da terra, morreram, não conseguiram chegar até o final, se entregaram para este mundão. Eu conheço pastores que pararam de pastorear, não querem mais saber de igreja. Eu conheço presbíteros que são andarilhos de rua e não querem mais fazer a obra. Sabe por quê? O ânimo deles se findaram. E Deus, o nosso Senhor, quando vai entrar com uma estratégia, dá a entender que o homem fala assim: eu não quero, Senhor, deixa eu seguir o meu livre-arbítrio, deixa eu seguir o caminho que eu escolhi. Quer voltar para trás? Ei, eu desperto o teu coração nesta noite. Não volte para trás. Tem coisa boa chegando na tua vida. Não pare, igreja. Tem coisa boa chegando. Não pare de marchar. Tem coisa boa chegando da parte do Senhor. E só vai receber quem está marchando. E se você está marchando, continue adorando, continue glorificando, continue adorando dele. Mas não desista das promessas. Quando eu sei na tua vida e sobre a tua família. Observa a igreja, cheios do poder de Deus, que pedem a morte ao seu ânimo. E nós lemos um texto de uma mulher que não conhecia Jesus. Nós lemos um texto de uma mulher que não sabia de Jesus. Simplesmente estava com um fluxo de sangue há 12 anos e queria uma cura. Gastou todo o seu dinheiro, não achou conclusão nenhuma e resolve ir atrás de Jesus. 3, cheio do poder. Tem mais, Jeremias também pediu a morte. Asaf pediu também, ficou angustiado. Tem vários, mas nós citamos 3. Mas agora essa mulher, sem conhecer Jesus, ela fala assim: eu não quero morrer. Com 12 anos sofrendo, ela fala: eu não quero morrer. Eu vou valorizar o que o Senhor me deu, que é de princípio na minha vida, primordial. Eu quero gozar o melhor desta terra com a vida que Deus me deu. Eu quero aproveitar o melhor desta terra com a vida que o Senhor me deu. Ela fala assim: eu não quero morrer. Diferente das pessoas que estavam cheias. Ela fala assim: olha, eu não conheço Jesus, mas eu não vou me entregar. Mas dizem que ele cura. Eu não vou me entregar. Ei, não jogue a toalha no chão, igreja. Ei, igreja, não pendure o teu paletó, não importe a tua Bíblia, não, igreja. Ainda tem solução de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ainda tem solução de Deus para a nossa família. Talvez você não consiga enxergar, mas eu pela fé, eu vejo teu filho aqui pregando a palavra de Deus. Eu pela fé
receber a cura. Eu preciso receber a minha bênção. Ela enfrenta uma multidão. Quando ela vê aquela multidão na frente dela, ela fala assim: eu vou enfrentar este povo, mas eu vou chegar até Jesus Cristo. Eu vejo como se fosse hoje. Muitas das vezes tem muitos artistas famosos aí com 10 seguranças do lado, uma multidão fazendo uma corrente em volta e não deixando chegar perto. Talvez não seria diferente. Uma multidão apertava Jesus. Uma multidão estava ao redor dele. Mas ela dizia assim: olha, eu não quero dar tristeza para minha família, eu não vou morrer. Eu não vou me entregar para a ansiedade. Eu não vou me entregar para a depressão. Eu não vou me entregar para a enfermidade. Eu não vou me entregar por essa enfermidade que está me acometendo. Ela dizia: eu não vou me entregar. Eu vou vencer. E ela resolve enfrentar a multidão. Quando nós resolvemos enfrentar a multidão, se prepara, porque é dificuldade. A dificuldade ela é muita. Quando você resolve enfrentar a multidão para chegar até Cristo, a multidão ela dificulta nós chegar até o Senhor. Mas, pastor, que multidão é isso hoje? A multidão de problemas. Muitas das vezes nós olhamos para o problema e não enxergamos Cristo. Aquele homem que estava na beira do tanque de Betesda, ele olhava e dizia assim: olha, a hora que o anjo vai agitar, eu vou estar lá dentro daquela água. Não tem quem me leve, mas vai aparecer. Cristo chega do lado dele e começa a conversar com ele. Ei, o que você precisa? O que você precisa? Eu vejo ele com o olho na água, mas não olhava para Cristo do lado dele. Porque ele estava olhando para a multidão de problemas. O maior problema é se ele descer lá embaixo. Eu vejo ele falando assim: ó, só tem um aqui. Se tivesse pelo menos 2, conseguiria me enfiar lá dentro da água. Mas só tem um. Então não adianta eu olhar para ele. Ele não sabia que era Cristo. Se tivesse 2, ele ia dar atenção. Olha, a hora que movimentar a água, vocês não me levam lá dentro. Porque desce cego, desce surdo, pessoa sem deficiência desce. Mas eu não consigo, eu sou paralítico. Jesus olha: ei, pega a tua cama, anda. Mas o anjo nem mexeu nas águas ainda. Quem dá ordem para o anjo mexer a água sou eu. Glória a Deus. Quem fala que o anjo agitar a água sou eu. Pega a tua cama. Eu preciso te levar lá dentro. A multidão ofusca nossas vistas. A multidão de problema. Estou preocupado com isso, com aquilo. Começa a centralizar em Cristo. Começa a olhar para Jesus Cristo. Teu casamento será bem. A tua saúde será bem. Pare de olhar para os problemas. Problema gera problema. Jesus gera milagre. Milagre gera milagre. Começa a olhar para Cristo. Começa a olhar para Jesus Cristo. E um milagre vai acontecer na tua casa. Um milagre vai acontecer na tua família. Problema, deixa a matemática resolver. Milagre, deixa Jesus fazer na tua vida. Não olha para a multidão, olha para Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Aquela mulher, ela resolve enfrentar a multidão, porque ela queria viver. Eu não vou me entregar, não. Olha para o teu irmão e fala assim: não se entregue. Não se entregue. Coloque pensamentos positivos sobre a tua mente. Mude o teu conceito de viver. Levante pela manhã, faça uma bela oração. Converse com o Papai do Céu. E com certeza nós teremos vida saudável. Aquela mulher, ela disse assim: olha, eu vou enfrentar, porque eu não quero morrer. Talvez tenha falou, os profetas quiseram, mas eu não quero. Talvez tenha falou, Moisés quis, Elias quis. Talvez não falou de Paulo ainda, por causa da cronologia bíblica, mas eu não quero morrer. E ela resolve enfrentar a dificuldade. Quando ela enfrenta aquela dificuldade, ela toca em Jesus, toca na vestimenta de Jesus. Quando toca na vestimenta, presta muita atenção nisso. Tocou na vestimenta,
automaticamente Jesus parou. Mas quando ele para, ele diz assim: olha, alguém me tocou. Pedro, os discípulos, mas como alguém te tocou? Com a multidão que está te apertando aí. Ele pega e diz assim: porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu virtude. Veja bem, nós temos que entender que se Jesus não curar, ninguém mais cura. Nós estamos vivendo dias dificultosos, porque estão dizendo que copo de água cura. Estão dizendo que óleo de unção cura de qualquer jeito. Estão dizendo que paletó passa pelos outros e cura. Estão dizendo que gravata cura. Estão falando tantas coisas que são cura. Igreja, quando aquela mulher toca em Cristo, ela falou: se eu tocar nas vestimentas. Por que ela fala vestimenta? Era algo mais fácil de ela tocar. Mas não é vestimenta. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Jesus Cristo. Toda honra, toda glória tem que ser dada a Cristo. Quando a sombra de Pedro curava, não era a sombra que curava, mas era poder de Deus. Quando o avental de Paulo passava e curava, não era o avental que curava, era poder de Deus. Nós não estamos debaixo de dogmas, nós não estamos debaixo de amuleto, mas nós ainda cremos que é do Senhor que sai virtude, é de Jesus que sai virtude, é Ele que cura depressão, é Ele que cura fluxo de sangue, é Ele que cura câncer, é Ele que cura HIV, é Ele que opera milagre, é Ele que está dando estratégia nessa noite. Mas qual para você ser? Observa a igreja. Se nós trazer 2000 anos agora, Jesus está aqui ou não? Sim ou não? Sim. Jesus está aqui? Sim ou não? Sim. Legal. Por que Jesus está aqui? Aonde há dois ou mais reunidos em teu nome, eis que eu me faço presente. Aleluia. Jesus está aqui. E a vestimenta que curou lá, está aqui ou não? Será que existe hoje ou não? Deus está te dando estratégia para você aproveitar e tocar nele com sinceridade e dizer assim: olha, fazer ele parar para você. Quando ele está passando debaixo daquela árvore, Zaqueu se encontra lá em cima e ele chama a atenção de Jesus Cristo, porque ele vem numa caminhada, e naquela caminhada a primeira coisa que Jesus faz, ele é parar. E quando ele para, ele olha para Zaqueu. Porque ele parou e olhou, porque chamou a atenção dele. Ele parou, olhou e disse assim: Zaqueu, chamou pelo nome de Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Faça Jesus parar por você, faça Jesus parar pela tua casa, pelos teus filhos, pela tua família. De repente ele está passando, não deixa desapercebido, mas chama a atenção dele, para que dele venha sair virtude sobre a tua vida, o teu ministério fluir, a tua casa ser liberta, o meu lar ser restaurado e o nome dele ser glorificado. Observa a igreja, que aquela mulher falou assim: eu não vou morrer, eu vou enfrentar a multidão.
toca em Jesus de qualquer jeito? Por que não toca em Jesus de qualquer jeito? Quando o salmista diz assim, ó, alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O convite já era feito 3, 4, 5 dias atrás. Mas nós vamos descer lá em Judá a adorar o Senhor. A Bíblia diz que eles se alegravam, eles iam louvando a Deus. Por quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já saí alegre adorando o Senhor. Então o culto deles não começava na igreja. O culto deles começava onde? Na casa deles. Aleluia, glória a Deus. Quando eles iam na casa dele, ele já estava louvando. E ele disse assim, se eu tiver uma oportunidade, eu quero que Deus opere um milagre na minha vida. Quando essa mulher ela vai tocar em Jesus, ela não vai de qualquer jeito. Ela já foi com uma intenção assim, ó. Eu vou enfrentar a multidão, mas eu não posso simplesmente tocar nele de qualquer jeito. Eu tenho que fazer com que ele pare para olhar para mim. E a única coisa que faz Jesus parar não é a doença, não é o dinheiro, não é a motivação, não é a coragem, mas ele diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando ela vai para tocar em Cristo, a primeira coisa que ela faz, vou tirar um exemplo, está lá nosso irmão mutante, lutador, tal. Se ele vai lutar daqui uns dias, ele vai começar a treinar. Porque eu falo assim, o camarada pode ser maior que eu, então eu preciso treinar. Vai dar soco em parede, vai treinar. Para quando ele chegar na luta, ele já ter algumas lembranças na mente dele. Porque ele é lutador, ele sabe disso. Eu sou um lutador na fé. Quando eu saio da minha casa, eu vou morar na casa de alguém, eu já saio exercitando minha fé. Senhor, opera um milagre lá. Toda honra, toda glória venha ser dada ao teu nome. Mas se tiver um enfermo, cura, Senhor. Se tiver uma luta travada, destrava, Senhor. Se tiver uma briga de casamento, restaura, Senhor. Eu saio da minha casa exercitando a minha fé. Porque eu sei que se eu tiver a oportunidade de chamar a atenção de Cristo, aonde eu estiver, vai ser através da minha fé. E não da coragem que eu ia até lá, o desempenho, a força, não. Eu tenho que ter fé. Não para ver o milagre acontecer em mim, ou através de mim, o nome do Senhor ser glorificado, é claro que sim, mas não exaltar o meu nome. Mas eu preciso ver o milagre acontecer. E quando eu exercito a minha fé, vou lá, aconteceu um milagre, depois de 2 dias você recebe uma ligação, pastor, o milagre aconteceu na minha casa. Foi através da fé. No caminho, quase bati o carro. No caminho, travessei farol sem ver. No caminho, aconteceu um monte de coisa. Problemas, dificuldade. Mas a fé estava inabalada. Porque eu queria ver um milagre acontecer. Quando aquela mulher ela começa a enfrentar a multidão, ela fala, não preciso tocar de qualquer jeito, não vai te adiantar nada. De qualquer jeito não vai me resolver. Eu preciso tocar nele. Porque a fé que está em mim, vou tirar a virtude dele. E ele vai me curar. Olha para o irmão e fala assim, não se entregue. Porque você tem a maior ferramenta na tua vida. É a fé. Não adianta orar sem fé. Não adianta jejuar sem fé. Não adianta cultuar sem fé. Não adianta fazer nada para o reino de Deus sem fé. Mas a partir do momento que você começa a ter fé, que a tua vida vai melhorar, a tua casa vai melhorar, as coisas vão acontecer. Se prepara, assim como ele falou para aquela mulher, vai minha filha, a tua fé te salvou. Ele vai falar para ti, a tua fé levantou teu lar, restaurou o teu filho, restaurou a tua família, a tua saúde, através da tua fé. Se você crê, dê uma boa salva de palmas. Vamos embora.